Bom, pessoal, então boa noite, mais uma aula de Direito Penal, né, dando sequência ao nosso estudo da teoria geral do crime. Hoje nós vamos estudar excludentes de ilicitude, tá? Matéria muito cobrada aí nas provas de concurso, para quem for fazer concurso, ou na prova da OAB, e matéria também muito utilizada como tese de defesa, né, para você aí que pretende vir advogar no futuro, tá? Então, vamos lá. Dando início aqui no nosso primeiro slide. Espera aí. Aí, ó. Vamos lá. Fazendo aquela volta, né? Para a gente se situar melhor aqui, para nós nos situarmos melhor. Nós já estudamos, né? O fato... Lembrando, isso aqui é o conceito analítico de crime, né? O crime é o quê? É um fato típico, ilícito e culpável. Ilícito ou antijurídico, né? Antijurídico, tá? E culpável. Esse é o conceito analítico de crime. O crime precisa necessariamente dessas três estruturas, né, para ele existir, né? E nós já estudamos nas últimas aulas, né? Vocês podem reparar aí todas as aulas gravadas no YouTube, né, de 1 até a presente aula, que é a 18, salvo engano. Se não for a 18, é a 17 ou a 19, alguma coisa em torno disso. O fato típico é formado por conduta, nós já estudamos, exaurimos, resultado, exaurimos na aula passada, tá? Nexo causal ou nexo de causalidade, né, que ocorre entre a conduta e o resultado, também já estudamos, e a tipicidade, né, tipicidade formal e tipicidade material, além da tipicidade conglobante, que nós já estudamos também, tá? Hoje, pessoal, nós vamos estudar a ilicitude, ou melhor, as excludentes de ilicitude, porque se estiverem presentes, né, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular do direito, o crime não existe, né? Em razão das excludentes de ilicitude ou excludentes de antijuridicidade, tá? Então, esses elementos, eles, na verdade, não podem estar presentes, né? Aqui a gente tem aquela famosa interpretação a contrário sensu, né? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. No que tange ao fato típico, a gente precisa de conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Na culpabilidade, nós precisamos de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Na ilicitude, ao contrário, nós não podemos ter o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Eles não podem estar presentes. Se estiverem presentes, nós não teremos crimes, né? Em razão da excludente de ilicitude, que são essas quatro aí. São 4 excludentes de ilicitude ou excludentes de antijuridicidade, né? E, afinal de contas, né, o que é ilicitude ou antijuridicidade? É uma conduta típica não justificada. A conduta é típica por quê? Porque é um fato típico, né? Ela se constitui um fato típico. Então, aqui na primeira fase, é fato típico, mas ela não é o quê? Ela não é justificada, significando a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo, né? As causas gerais que excluem a ilicitude estão previstas no artigo 23 do Código Penal. Olha lá. Exclusão de ilicitude é o texto, né? O texto não, o título, né? O título do artigo, olha lá. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Então, nós temos aqui 4 excludentes de ilicitude, né? E lembrando, pessoal, o agente que, em qualquer das hipóteses deste artigo, né, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo, né? Então, a gente pode até vislumbrar aqui uma legítima defesa, um estado de necessidade, mas se
ele excede aquilo que é razoável de forma dolosa ou de forma culposa, ele responde. Embora tenha praticado, né, uma ação que é protegida pela exclusão de ilicitude, quando há excesso de dolo ou de culpa, o agente responde por esse excesso. Então vamos lá. Artigo 24, vamos começar pelo estado de necessidade. Aprendendo o estado de necessidade, fica manha aprender a legítima defesa. A gente faz até um comparativo entre ambos os institutos, tá? E as outras duas excludentes são mais fáceis ainda. Vamos lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo. Então, aqui, ó, para salvar, olha lá, de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Então, não podia evitar. Direito próprio ou alheio, tá? Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, aquele que tem um dever legal, pessoal, de enfrentar o perigo, um bombeiro, por exemplo, né, no momento de salvar as vidas ali das pessoas que estão dentro de um prédio em chamas, ou o capitão do navio que está naufragando. Esses aí, eles não podem alegar o estado de necessidade, tá? Porque eles têm o dever legal de enfrentar o perigo. É a profissão deles. O capitão do navio, ele faz uma promessa, né? Tem todo um rito lá de passagem no momento que ele vai tirar. Eu não sei como fala exatamente, não é carteira de, né, naval, acredito que não seja esse o termo, mas quando ele está habilitado lá para guiar um navio, né, para navegar, ele não pode simplesmente abandonar o navio se o navio começar a naufragar. Ele tem que estar lá, dar assistência, fazer tudo que for possível, assim como um bombeiro também, e dentre várias outras profissões, né, em que se exige o dever legal, né, de enfrentar o perigo. E parágrafo 2º, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, mesmo, né, que seja razoável exigir o sacrifício desse direito ameaçado, o sujeito ele vai responder, né, mas vai responder com uma pena reduzida. A gente vai ver isso aqui com riqueza de detalhes agora, tá? Vamos lá. Requisitos do estado de necessidade. Essa aqui é a parte importante da aula e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Primeiro requisito do estado de necessidade. Perigo atual. Trata-se do risco presente, real, tá? Gerado por fato humano, um comportamento de animal, desde que não seja provocado pelo dono, tá? Ou fato da natureza sem destinatário certo. Então, pessoal, é um risco presente e real. Nós estamos falando de perigo atual, tá aqui, ó. Perigo atual, né? E esse perigo atual, ele tem que ser presente, real. E esse perigo pode ser gerado por um fato humano, por um comportamento de um animal, mas o animal não pode ser provocado pelo dono, porque se o animal é provocado pelo dono, nós estamos diante de uma outra situação e não estado de necessidade, né? Seria a legítima defesa. Por quê? Porque o animal foi utilizado, na verdade, como um instrumento para agredir a vítima. Então, eu estou falando aqui de um touro desgovernado, por exemplo, um cavalo desgovernado, um leão, alguma coisa nesse sentido. Ou um fato da natureza que não tenha destinatário certo, né? Por exemplo, um incêndio provocado por um raio, por um relâmpago, né? Então, observação, ó, não abrange o perigo iminente, né, de acordo com a lei, mas para a doutrina abrange também. Porque se abrange o perigo atual, pessoal, o perigo iminente é aquele que vai acontecer agora, daqui a 1 segundo, daqui a meio segundo, daqui a 1 milésimo de segundo. Esse é o perigo iminente. Não é aquele que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 30 minutos, não. O perigo iminente é coisa assim, é agora. Eu estou de frente para o crime, assim, estou de frente para o perigo. Esse é o perigo iminente, tá? Abrange condutas culposas, pessoal? Abrange condutas culposas de acordo com a doutrina, sim, tá? De acordo com a doutrina, sim. Até porque, né,
nós estamos falando aqui de perigo atual, e um perigo atual que pode ser gerado por humano, até mesmo por um animal, pela natureza. Então, por que não um comportamento aí culposo, né? Vamos lá, segundo requisito. O perigo não causado voluntariamente pelo agente. Olha lá, ó. Aqui. O perigo, ó, que não provocou por sua vontade, né? O agente não provocou por sua vontade. Então, esse perigo não pode ser causado voluntariamente pelo agente. Voluntariamente. Lembrando que na conduta culposa, né, a ação não é voluntária, né? Muito pelo contrário, o sujeito age com negligência, imprudência ou imperícia. Então, aquele que criou a situação de perigo não pode se beneficiar do estado de necessidade. Então, o sujeito colocou fogo na casa, voluntariamente, né? Ele não pode se beneficiar do estado de necessidade, ou seja, matar uma pessoa para proteger a sua própria vida, né? O fogo está vindo, tem uma passagem ali que só cabe um, ou só um vai conseguir pular a tempo. E ele vai na frente, né, alegando o estado de necessidade. Poxa, mas se foi ele que deu origem àquele perigo, ele não pode se utilizar desse instituto, tá? Salvação de direito próprio ou alheio, tá? Diante de real situação de perigo, busca-se salvar direito próprio, né, o estado de necessidade próprio, ou direito alheio. Esse é o estado de necessidade de terceiro. Então, é para salvar o seu direito, o seu próprio direito, ou direito alheio. E a gente só pensa em vida, gente, mas aqui o estado de necessidade ele serve para tudo, para o patrimônio, para qualquer bem jurídico, tá? Para a defesa de qualquer bem jurídico. A gente coloca vida aqui porque fica mais fácil de enxergar, né, os exemplos, mas é a proteção de qualquer bem jurídico, a honra, qualquer coisa, tá? Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, né? Então, conforme prescreve lá o parágrafo 1º, lá, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, né? Os personagens aqui mencionados com o dever de enfrentar o perigo são aqueles indicados lá no artigo 13, parágrafo 2º, né? Lembra? A gente sempre volta, né, nesse exemplo lá. Vamos lá de novo. Parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia. Então, o omitente ele devia e podia agir para evitar o resultado, né? O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, né? Os pais, em função do filho, por exemplo, né? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A gente fala aqui de uma relação contratual, né? Um contrato expresso ou um contrato tácito, né? Entre as partes, ou então, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Eu sempre dou o exemplo daquela dupla, né, de amigos, onde um nada muito bem, o outro não sabe nadar tão bem assim, e o amigo que nada muito bem chama ele para fazer para nadar numa área mais funda do mar, e aí vem uma corrente, né, e acaba ali colocando a situação de ambos em risco, e aí o sujeito se salva, né, e deixa o amigo dele morrer. Mas se foi ele, né, o sujeito que nada bem, que chamou o sujeito que nada mal para nadar, ele tem a obrigação, porque com o comportamento anterior dele, que foi o convite para nadar em águas profundas, ele criou o risco da ocorrência do resultado. Então, esse sujeito aí não pode alegar o estado de necessidade. Combinado? Mais requisito, gente, perigo inevitável, né? Só há estado de necessidade se comprovado que não havia outro modo de evitar o perigo a não ser sacrificando um bem jurídico alheio. Por exemplo, né, o touro bravo que escapou do cercado. Então, se o único jeito, né, de defender determinado direito lá é matando o touro, por exemplo, né, você vai ofender o bem jurídico de alguém? Vai ofender, porque esse touro provavelmente pertence a uma pessoa, etc., tem um prejuízo econômico, né? Então, assim, você vai matar o touro, mas vai salvar a sua vida, né? Uma outra situação. Então, para proteger a sua vida, você ofendeu um direito, né, de caráter patrimonial. Outra situação, né? Esse mesmo touro escapou do cercado e aí ele vai matar ou você, ele vai acabar pegando um. Ou você ou seu amigo. E aí você joga seu amigo para frente assim para o touro e sai correndo.
É estado de necessidade, gente. Infelizmente, não é legal, não é uma circunstância bacana, né? Você fazer uma coisa dessa, mas é estado de necessidade, né? Provocado ali por um animal, né? Obviamente, animal que não tenha sido instigado pelo dono. Porque se ele for instigado pelo dono, aí nós teremos o instituto da legítima defesa e não do estado de necessidade, tá? Porque o animal ali é um instrumento utilizado para agressão, ok? Inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado, né? E aqui, pessoal, a gente tem a análise, né, de ponderação de bens, ou seja, a proporcionalidade entre o bem protegido e o bem sacrificado. Então, tem algumas teorias, né? Teoria diferenciadora, por exemplo, reconhece duas espécies de estado de necessidade. É o estado de necessidade justificante, né? Ou seja, o bem preservado ele tem que ser maior que o bem sacrificado. Então, se eu preservo o bem vida a favor de um bem patrimonial, é até esquisito matar o touro, né? E falar que é o bem vida sendo preservado em razão de um bem patrimonial. Mas para nós, né, pessoal, o touro é um semovente. É um animal, né, classificado no Código Civil como semovente. O semovente, para nós, é tratado como coisa, como literalmente um objeto, né? Não é tratado como alguém. Alguém é ser humano apenas, tá? Nós temos o estado de necessidade desculpante, né? Quando o bem preservado é igual ou menor ao bem sacrificado. Então, o bem que foi preservado, ele é igual ou até menor que o bem sacrificado. Um sujeito acaba matando alguém para proteger o touro dele, por exemplo. É o estado de necessidade exculpante, tá? Temos também a teoria unitária, né, que reconhece somente o estado de necessidade justificante e de forma mitigada, temperada ou equilibrada, como lá? O estado de necessidade é sempre justificante. Olha lá, o bem preservado ele tem que ser maior ou igual ao bem sacrificado. Pode ser maior ou pode ser igual também ao bem sacrificado. Perfeito? Conforme se percebe, por meio da redação do parágrafo 2º do artigo 24, o Código Penal adotou a teoria unitária, tá, gente? Então, nós adotamos a teoria unitária. Tanto é que podemos sacrificar, né, um bem que seja igual ou menor do que o bem preservado, tá? Nós não sacrificamos um bem menor, ou melhor, um bem maior, né, em detrimento de um bem menor. Não sacrificamos o patrimônio, por exemplo, ou melhor, não sacrificamos a vida para preservar o patrimônio, mas a gente sacrifica o patrimônio para preservar a vida. Ou esses bens têm que ser pelo menos, né, iguais. A gente sacrifica uma vida para preservar outra. A gente sacrifica um patrimônio para preservar outro patrimônio. A gente sacrifica uma honra para preservar outra honra, tá? Curiosidade, pessoal, o Código Penal Militar adota a teoria unitária absoluta, tá? De modo que só há estado de necessidade se o bem protegido for consideravelmente superior ao bem justificado. Então, no Código Penal Militar, o bem protegido, né, tem que ser muito maior do que aquele bem que foi sacrificado, tá? Ah lá, artigo 43, ó, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo e atual que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado por sua natureza e importância é consideravelmente inferior ao mal evitado e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. Tá? Isso aqui é a título ilustrativo, tá, pessoal? Não faz nem parte da nossa matéria, não. Código Penal Militar. Só trouxe de exemplo mesmo. Gente, até agora a gente está falando dos requisitos do estado de necessidade. Olha lá. G. Conhecimento da situação de fato justificante, né? Você precisa saber que pode agir dessa forma. Esse é o elemento subjetivo do tipo, né? Então, deve o agente conhecer as circunstâncias de fato justificante, demonstrando ter ciência de que está agindo diante de um perigo atual, ou seja, ele tem que ter consciência e vontade de salvar direito próprio ou alheio, né, em função de um outro direito, que seja menor ou igual ao direito que ele esteja protegendo, tá? Em outras palavras, deve o agente ter a consciência de que está agindo em estado de necessidade.
Pergunta: furto famélico é crime? O que é furto famélico? É famélico de fome. Então, você furta para comer, para se alimentar, tá? Não é crime. Furto famélico não é crime, é estado de necessidade. Agora, desde que, né, o fato seja praticado para mitigar a fome, seja o único recurso do agente, se não tem, ele fez de tudo, pessoal, ele pediu, ele mendigou, mas não conseguiu. Então, ele vai lá furtar uma coxinha, por exemplo, numa lanchonete para comer e não morrer de fome, literalmente, né? Haja subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência. Então, assim, o cara não vai furtar uma picanha, né, maturada, embalada a vácuo. Não, ele tem que furtar uma coxinha mesmo para comer, um pedaço de pão, 1 litro de leite, né? E, por fim, a insuficiência dos recursos adquiridos pelo agente com o trabalho ou impossibilidade de trabalhar. Fora isso, não existe essa situação aí de furto famélico, tá, pessoal? É possível estado de necessidade contra um estado de necessidade? É possível sim, tá? É perfeitamente possível duas pessoas enfrentarem o mesmo perigo, tá? E isso é denominado de estado de necessidade recíproco. Aquelas duas pessoas que lutam pela boia de salvação, né, pessoal? O navio afundou, tá? E só sobrou uma boia. Nenhum dos dois sabe nadar. Quem ficar naquela boia sobrevive. Mas a boia só suporta o peso de uma pessoa. Então eles entram em briga corporal ali, tal, até que um se afasta, né? Um fica com a boia, o outro se afasta e morre afogado. Foi estado de necessidade? Foi estado de necessidade. Recíproco, né? Ambos estavam agindo em estado de necessidade, tá? E o que sobreviveu, obviamente, não vai responder por absolutamente nada, já que agiu em estado de necessidade. Legítima defesa, pessoal. Segundo o Instituto, então, né, que exclui a ilicitude. A gente estudou aí o estado de necessidade, agora vamos à legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, olha lá, moderadamente, hein, dos meios necessários, então é necessário usar apenas o quê? Ficou até redundante, né? Os meios necessários. Você só pode usar os meios necessários. Repele injusta agressão, então a agressão tem que ser injusta, tá? Atual ou iminente, iminente é aquela que está prestes a acontecer, a direito seu ou de outra. Então, pode ser o seu próprio direito ou direito de outra pessoa, né? Parágrafo único, ó, foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, que é a lei do pacote anticrime. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Pessoal, esse parágrafo aqui não precisaria nem estar constando. Obviamente que se estiverem observados os requisitos previstos no caput do artigo, o agente de segurança pública aqui, ele age em legítima defesa, né? Se ele está agindo com os meios moderados, né? Com os meios necessários e repelindo uma injusta agressão atual ou iminente ao direito de outrem, no caso aqui é o direito de outrem, né? Ele já está em legítima defesa, mas o parágrafo, né, quis deixar muito claro, o legislador, aliás, quis deixar muito claro que os agentes de segurança pública, né, quando repelem uma agressão ou risco de agressão a uma vítima mantida refém durante a prática de crime, também está agindo em legítima defesa. Mas é claro que ele já estaria agindo em legítima defesa, independentemente aqui do parágrafo 1º único existir ou não, tá? Vamos lá. Requisitos da legítima defesa. Injusta agressão, pessoal. Então, estamos diante de uma conduta humana, que pode ser uma ação ou pode ser uma omissão, tá? Que ataca ou coloca em perigo bens jurídicos. E lembrando que essa agressão ela tem que ser injusta. Pergunta, né? A injusta agressão depende da consciência do agressor? Por exemplo, um menor ou doente mental agredindo a vítima, né? Então, um menor ou um doente mental agredindo a vítima, né? É o caso de ser considerada injusta a agressão?
de acordo com a doutrina? Não, tá? Não. Mas a gente precisa usar o bom senso no caso concreto. Essa agressão, em tese, não seria injusta, mas nós precisamos também analisar o caso concreto, que, às vezes, dependendo da situação, pode ser considerada assim, tá? Mas, pessoal, essa injusta agressão ela tem que ser atual ou iminente, né? Atual é aquela agressão presente, né? Ocorrendo. E a iminente é aquela que está prestes a ocorrer. Vai ocorrer daqui 1 segundo, 2 segundos, né? Não mais que 5 segundos, por exemplo. Observação: não se admite legítima defesa contra agressão passada, né? Porque aí você não está agindo em legítima defesa, você estará se vingando, né? Ou então uma legítima defesa futura, porque ela não existiu ou ela não está na iminência de existir. É uma mera suposição sua. Então não é legítima defesa. Mais um requisito da legítima defesa: o uso moderado dos meios necessários, né? Então, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Então, ele não pode repelir um tapa na cara com um tiro de metralhadora na cabeça do sujeito. Não é moderado, né? O meio, né, utilizado. Então, tem que haver uma proporcionalidade entre ataque e defesa. Se o sujeito te agrediu, você pode agredir ele também. Não precisa ser exatamente naquela mesma medida. Só não pode haver aquela desproporcionalidade, né? O sujeito te agrediu com um soco, você pega um 38 e dá um tiro no peito dele. Não, aí é muito, tá? Então, entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência, tá? Proteção de direito próprio ou de terceiro, né? Mais um requisito. Eu posso proteger o meu direito ou o direito de uma terceira pessoa, que pode ser um amigo, um parente, ou uma pessoa que você nem conhece, tá? Admite-se a legítima defesa no resguardo de qualquer bem jurídico, né? A vida, integridade física, honra, patrimônio, etc. Próprio, no caso da legítima defesa própria, ou alheio, né? No caso da legítima defesa de terceiro. Qualquer bem jurídico está sujeito à proteção. A vida, integridade física, patrimônio, honra e etc. Aliás, eu até repeti essa informação, né? Acabei de informar aqui, mas tudo bem. Elemento subjetivo da legítima defesa, pessoal. Deve o agente atuar com a consciência de estar em legítima defesa, mesma coisa que o estado de necessidade, né? Então, pessoa que atira em desafeto pelas costas, por exemplo, não age em legítima defesa, ele está só se aproveitando de uma situação para ganhar vantagem, né? E é possível legítima defesa recíproca, gente. Um contra o outro, igual a gente tem no estado de necessidade, né? Ambos disputando ali a boia de salvação. Pressupondo agressão injusta, né? A legítima defesa, ela pressupõe uma agressão que seja injusta, né? Não é possível simultaneamente agir em uma pessoa contra a outra na legítima defesa do seu interesse. Porque aí, pessoal, pelo menos uma delas, né, vai estar agindo de forma justa. Então, não seria legítima defesa, né? Entretanto, se mostra possível as seguintes hipóteses: a legítima defesa sucessiva, então o sujeito é agredido, e aí posteriormente ele revida, né, um eventual excesso, por exemplo. A legítima defesa real versus legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa é aquela criada, o sujeito acha que está agindo em legítima defesa, mas não está, ele está agredindo. E aí logo, essa agressão ela não é legítima para o agredido. Então, ele age em legítima defesa real, né, contra aquela legítima defesa putativa, que foi criada pelo agente. E mais, a legítima defesa putativa versus legítima defesa putativa. Ambos, na verdade, estão literalmente viajando na maionese, né, inventando uma situação que não existe, fantasiando uma situação. Então, ambos estarão em legítima defesa putativa. Então, vamos lá, gente. Importante a gente ver aqui a diferença de estado de necessidade e legítima defesa, tá? Ambas, mais uma vez repetindo, são causas que excluem a ilicitude. Se estiverem presentes, nós não temos crime, tá? Elas não podem estar presentes, porque são causas excludentes da ilicitude. No estado de necessidade, existe um conflito entre vários bens jurídicos diante de uma situação de perigo.
Na legítima defesa, pessoal, existe uma ameaça ou um ataque a um bem jurídico, tá? Estado de necessidade, o perigo decorre, ó, de um comportamento humano, de um fato da natureza ou de um animal, desde que esse animal, eu repito, né, não tenha sido induzido pelo seu dono a morder, a quebrar, né? No caso da legítima defesa, é uma agressão humana, não pode ser um fato da natureza, não pode ser um animal, a não ser um animal, obviamente, guiado pelo seu dono, né? E não é um comportamento humano simplesmente, tem que ser uma agressão humana injusta, né? Lembrando, no estado de necessidade, o perigo não tem destinatário certo. Na legítima defesa, a agressão humana é dirigida, né, à vítima das agressões, né? A agressão que eu digo, pessoal, é violação ao bem jurídico tutelado, né? Não é agressão de lesão corporal, não. Pode ser a morte, pode ser a honra, pode ser um direito patrimonial, pode ser qualquer bem jurídico tutelado, tá? No estado de necessidade, os interesses em conflito são legítimos e, na legítima defesa, né, o interesse do agressor não é legítimo, ok? No estado de necessidade, é possível estado de necessidade versus estado de necessidade, né? Lá, dois náufragos disputando o colete salva-vidas, né? Ou a boia, né? De salvação, tá? Agora, na legítima defesa, não é possível uma legítima defesa em face de outra legítima defesa. Por quê? Porque o agressor age de forma ilegítima e jamais pode alegar legítima defesa. Agora, lembrando, eu acabei de mencionar, mas está aqui no exemplo, ó, não é possível legítima defesa simultânea, mas é possível legítima defesa sucessivas, né? Principalmente quando existe o quê? Um exagero, né, por parte daquele que se defende. É possível legítima defesa em face de legítima defesa putativa e é possível legítima defesa putativa em face também de legítima defesa putativa, tá? Terceiro, pessoal, agora a gente está acabando, tá? Estrito cumprimento do dever legal, terceira causa que exclui a ilicitude. Não possui conceito legal, ficando a cargo da doutrina defini-lo. Não está lá escrito no Código Penal. Segundo a doutrina, age em estrito cumprimento de um dever legal, o agente público pratica um fato obedecendo a um dever emanado da lei em sentido amplo, né? Por exemplo, vamos lá. O policial que emprega violência moderada, né, mas necessária para concretizar a prisão em flagrante de perigoso assaltante, né? Por quê? Porque ele tem o dever de prisão em flagrante de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal. Então, ele tem um dever, pessoal. Ele está violando alguns direitos ali, em tese está. A liberdade, por exemplo, do sujeito que ele prendeu. Talvez seja necessário alguma prática de imobilização ou até de agressão, tá? Mas ele está fazendo aquilo para cumprir o dever dele como policial. Por isso é o estrito cumprimento do dever legal. E esse dever legal que é exercido por funcionários públicos, né? Aqueles que possuem o aval do Estado para extrapolar algum direito. Na verdade, eles não estão extrapolando, eles estão agindo em estrito cumprimento do dever legal, que é uma excludente de ilicitude. O particular pode invocar justificante do estrito cumprimento do dever legal? A gente tem duas correntes, tá? O servidor público, funcionário público, a gente tem certeza, né? O oficial de justiça, por exemplo, quando entra na casa de alguém para penhorar algum bem, né? Ele está agindo, ele praticou invasão de domicílio, furto, né? Porque está subtraindo coisa alheia móvel para si ou para outrem. Mas, na verdade, existe uma causa de exclusão da ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal, né? Então, nós temos duas correntes, para quem não é funcionário público. Não, pois trata-se de justificante exclusivo do Estado, abrangendo o particular somente quando no exercício da função pública. Sim, desde que o conteúdo da norma permissiva seja complementada por outra norma jurídica. Ah lá, exemplo. Advogado diante do segredo profissional, que é o Código de Ética e Disciplina da OAB, e o crime de falso testemunho no artigo 342 do Código Penal, tá? Via de regra, a doutrina entende que não, viu, gente? Via de regra, não seria o estrito cumprimento de um dever legal apenas por exceção, mas predomina aqui a primeira corrente. Ah lá.
Policial que mata criminoso durante troca de tiros estaria acobertado pelo estrito cumprimento de um dever legal? Não, né, gente? Aí aqui no caso é legítima defesa, né? De terceiro, de outra pessoa. Porque não existe uma ordem emanada da lei no sentido do policial militar matar. Ele pode imobilizar? Pode. Ele pode eventualmente até agredir se for necessário? Pode. Porque um mero fato de colocar uma algema é uma agressão, né, gente? Tá ali, ó, né? Ele está tirando a liberdade de locomoção? Sim, mas ele tem essa ordem, né? Que o obriga, inclusive, como dever, na sua função, de praticar esses atos. Então, no caso aqui, que eu mencionei, né, de troca de tiros, é um exemplo tipo de legítima defesa, e não de estrito cumprimento do dever legal. Nenhuma lei fala que você tem que matar o cara, mas a lei fala que você tem que prender o cara. A lei fala isso, né? Além disso, nesse caso, estão presentes todos os requisitos da legítima defesa de terceiro, tá? E atenção para a teoria da tipicidade conglobante, que nós já estudamos, inclusive, né? O estrito cumprimento do dever legal não exclui a ilicitude, mas sim a tipicidade, né? Porque trata-se de um ato normativo que incentiva o Estado, né? Ou o agente que representa o Estado a praticar aquele determinado ato. Exercício regular do direito, pessoal, não possui conceito legal também, né? Ficando a cargo da doutrina definir. Conforme a doutrina, age em exercício regular de um direito quem pratica o fato exercendo uma atividade autorizada pelo Estado. Então, aqui a atividade, pessoal, é autorizada, né? Ela não é obrigatória. Esta causa de justificação compreende condutas do cidadão comum autorizadas pela existência de direito definido em lei e condicionadas à regularidade do exercício desse direito, tá? Por exemplo, a prisão em flagrante permitida a qualquer um do povo. O agente público ele é obrigado a prender em flagrante, então ele não age em exercício regular do direito. Ele age em estrito cumprimento do dever legal, é um dever que ele tem, né? Agora, o cidadão comum se prender, ele age em exercício regular do direito, ele tem o direito de fazer isso, não um dever, tá? Segundo exemplo, né, a prática de determinados esportes pode gerar lesão corporal e até a morte, né? Porém, não se pode invocar que o Estado incentiva a prática esportiva, né? Não se pode ignorar, aliás, que o Estado incentiva a prática esportiva. A Lei Pelé, né? Lei 9.615 de 98, ela incentiva a prática esportiva, né? Abrangendo, inclusive, as modalidades violentas, né? Boxe, artes marciais de modo geral, né? Então, o atleta, no seu mister, pode invocar a discriminante do exercício regular de direito. Então, dois lutadores de boxe lá, sentando a pancada um no outro. Eles estão praticando lesão corporal? Até estão em tese, mas estão acobertados pelo exercício regular do direito. Existe uma lei, né, que incentiva o esporte ali do boxe, né? Aliás, a legislação, de modo geral, brasileira incentiva o esporte, inclusive como forma de trabalho social, né? Então, o sujeito está batendo, mas ele é acobertado por uma excludente de ilicitude, por isso que não tem crime, tá? Ofendículos, pessoal, ainda dentro do exercício regular do direito. Olha lá, caso concreto, um assaltante ao tentar invadir uma residência se fere na lança que protege o imóvel. O proprietário da casa, obviamente, não responde por lesão corporal. Então, qual seria o fundamento da sua absolvição? Conforme a maioria da doutrina, enquanto o aparato não é acionado, caracteriza-se o exercício regular de um direito. Ele tem o direito de colocar uma lança em cima do muro, um caco de vidro, cerca elétrica, qualquer coisa aí que vai dificultar a vida do bandido e às vezes vai até lesioná-lo, né, de forma leve, de forma grave ou de forma gravíssima, quem sabe até a morte, tá? Mas aí o sujeito pratica um crime quando ele coloca uma lança, um caco de vidro em cima do muro dele? Não. Exercício regular de um direito. Ele pode fazer isso, tá? E o que permite ele? O artigo 1297 do Código Civil permite ele fazer isso, né? A título de garantir a segurança, né, do seu lar, tá? Ao funcionar repelindo injusta agressão, então, no momento que o sujeito pula, ou tenta pular o muro pelo menos, né, configura, nesse momento, a excludente de legítima defesa, tá? É o que nós chamamos de legítima defesa pré-ordenada. Enquanto está lá, sem ninguém mexer,
é o exercício regular do direito. A partir do momento que o ladrão entra ou tenta pular aquele muro e rasga uma perna, por exemplo, ou fica preso numa lança, ou rasga a mão toda no caco de vidro, aí é legítima defesa, tá? E para esses obstáculos, né, contra os bandidos, a gente tem o nome de ofendículos, que eles ofendem mesmo a integridade física, né? Por isso esse nome, tá? Atenção, né, para a teoria da tipicidade conglobante, o exercício regular do direito não exclui a ilicitude, mas sim a tipicidade. Por quê? Porque trata-se de um ato normativo incentivado pelo Estado, né? Como, por exemplo, pratica exercício físico, né? Quando vai lá o Estado e fala assim, se você praticar exercício físico, você tem uma saúde melhor, o coração vai funcionar melhor, e assim por diante. Tá joia, pessoal? Consentimento do ofendido, para a gente terminar aqui, ó, é uma causa supralegal de excludente da ilicitude. É uma causa supralegal, por quê? Porque não está na lei, não está descrita na lei essa causa, né? A gente lembra lá no início da aula que nós vimos 4 causas, né? A legítima defesa, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito e o estado de necessidade, né? E aí temos uma causa supralegal, ou seja, que está acima da lei, né? Não está escrita na lei, está acima da lei. Olha lá. O consentimento do ofendido, né, segundo a maioria da doutrina, pode representar causa supralegal de exclusão da ilicitude, desde que o dissentimento não representar elemento do crime, tá? Então, desde que o dissentimento, né? Dissentimento é o contrário de consentimento. Se esse dissentimento não representa um elementar do crime, ele está agindo em exercício regular do direito, né? Ou melhor, exercício regular do direito não, né? Está agindo em uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, que é o consentimento do ofendido. Ainda assim, são necessários alguns requisitos para que o consentimento do ofendido tenha força de causa justificante. Quais são? O discernimento, né? A ausência de consentimento não pode integrar o tipo penal, tá? Seria uma elementar do crime, e aí, obviamente, não, essa causa supralegal estaria anulada, né? Que mais? O ofendido tem que ser capaz, né? Para consentir tem que ser capaz. Um menor de idade, por exemplo, não tem a sua capacidade plena, então ele não consente. Ou alguém que tem algum problema, por exemplo, né, de doença mental, né? O consentimento deve ser válido, óbvio, né? Não pode ser um consentimento inválido. O bem deve ser disponível, porque se for um bem indisponível, não adianta consentir, tá? O bem deve ser próprio, não posso consentir aí no extravio de um bem jurídico que não é meu, né? O consentimento deve ser prévio ou simultâneo à lesão ao bem jurídico, não pode ser posterior. Se for posterior, nós temos outros institutos, e não aqui o consentimento do ofendido, tá? O consentimento deve ser expresso, não pode ser tácito, tá? Tem que ser expresso. E mais, né? A ciência da situação de fato que autoriza a justificante, ela deve existir, né? Esse é o elemento subjetivo do tipo, tá? E é isso, pessoal. Falamos tudo aí sobre excludentes de ilicitude, ou também chamadas excludentes de antijuridicidade, e eu espero aí ter colaborado com vocês, ainda que minimamente, tá? Quem estiver assistindo aqui ao vivo nesse momento, a gente vai trocar uma ideia, eu vou encerrar a aula, a gente vai tirar as dúvidas. Quem estiver assistindo pelo YouTube vai dar um like lá para mim e vai fazer a sua pergunta debaixo do vídeo, que em momento oportuno eu vou responder a sua pergunta, tá? Para quem estiver assistindo também no YouTube, inscreve no canal para dar uma força, e lembrando que todas essas aulas aí estão numeradas, né? Na ordem certinha, para que você tenha um entendimento melhor sobre o assunto. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado aí pela participação.